Leituras, guerreiro. Então, deixa eu começar, meu primeiro de dois, que é um mangá que tá saindo na Shonen Sunday, e tem uma galera pegando bastante apreço por ele, tanto no Japão quanto aqui, que é o Shiroyama Tomita-san. E ele é uma comédia slice of life, daquelas comédias bem secas, que é o humor que você tem alguns personagens, uma galeria de personagens idiosincráticos, né? Com exceção do protagonista, Uhum. e a piada é que ninguém comenta nada das pequenas bizarrices que esses personagens estão fazendo, e fica por aí. Que é um tipo de humor que eu particularmente gosto muito, é um humor que me pega bastante, né? Eu prefiro muito mais não comentar a Aprecio, piada, aprecio. e deixar só o negócio ecoar. Você não gosta do humor de sacadinha, Matheus? Eu não gosto de humor espertinho, guerreiro. Acho que talvez eu não entenda. Mas, enfim, a história é sobre o personagem principal, né? Que é o Shiroyama. Ele é um adolescente e o sonho dele é sair da cidade de interior que ele vive. Porque ele se sente muito sufocado. Ele não gosta que todo mundo conhece ele, que tem praticamente a vida inteira dele ele só conhece as mesmas pessoas e que tudo que ele faz todo mundo já fica sabendo. Ele salva um cara que estava se afogando no rio, no começo da história, e o cara ele é dono de uma fábrica grande de algo que eu não vou lembrar exatamente agora o que é. Mas aí o cara fica muito grato e pede pra ele começar a namorar a neta. A neta dele não é meio bizarra, que é a Mita-san, do título também. E aí que entra a questão do humor, né, e de toda a vibe desse mangá. Ele fala, ok, e aí eles começam a namorar. Uhum. Eles começam a namorar do jeito que é eles falarem. Nós estamos namorando, né? Porque a gente meio que acordou a isso. Sim, ok. Mas eles, assim, de fato, eles se conectam de um jeito que é mais profundo, talvez, do que qualquer outra pessoa que o Shiroyama ele conheceu até esse ponto, né? É uma relação meio que de respeito mútuo, ao mesmo tempo um reconhecimento muito forte e muito pragmático de tipo, eu gosto de falar com você, eu não gosto de falar com outras pessoas, então eu vou ficar com você, né? Conversar. Uhum. É um mangazinho muito gostoso, muito divertido, assim. Ele não é um mangá pra você gargalhar, apesar dele ter piadas muito boas. Mas é você ficar observando, assim, esses personagens que ao mesmo tempo que eles são meio esquisitos, meio idiosincráticos, meio bizarrinhos, eles também são personagens muito divertidos de se acompanhar, por mais que eles sejam bastante awkward, né? O Shiroyama, ele é um protagonista do Junji Ito que não tá numa história do Junji Ito, sabe? É aquela coisa do Entendi. tipo, ele tá sempre meio cansado, meio de saco cheio, com aquela cara de saco cheio, mas ele não reage a nada. A galera fica falando coisas pra ele, fica algumas coisas que talvez ele deveria, assim, no âmago dele reagir. Ele sabe que ele não quer reagir porque ele não quer gastar energia, ele não quer gastar tempo com isso. Então ele só meio que aceita e fica fazendo cara de emburrado. Tem uma arte bastante simples, mas que eu particularmente acho bastante charmosa. Não é nada assim excepcional, mas pro que ele tá tentando fazer funciona, É, né? parece simpático. É bastante simpático, e é bastante blasé. É um mangá bastante blasé, então a arte ela ser simples, ela ser seca e direto ao ponto, eu acho que funciona bastante também. Eu li 2 volumes até agora e a consistência dele assim é bem boa. Tem várias piadas que não são só texto, o que eu aprecio, porque um mangá desses poderia ficar fazendo piada só no texto, né? Mas tem, por exemplo, um episódio Uhum, em uhum. que a menina vai na casa do Shiroyama conhecer a família dele. E ele tem 2 irmãs, e as irmãs são basicamente. Têm a mesma cara e a mesma expressão dele, só que com cabelo diferente. O que é muito engraçado, né? Uhum. A menina, a Mita, ela é aficionada por armas, porque ela é muito fã de Golgo 13, e aí Entendo. ela sai andando com o rifle dela, assim. Meio que como se fosse uma criança andando com o brinquedo, só que ela não percebe que é um Uhum. rifle, sabe? Uhum. Mas vida de verdade, então. Sim. É muito engraçado. É muito engraçado, é muito gostoso de ler, é muito divertido. É aqueles que você pega pra ler assim quando você tem um tempinho, você vai passando o capítulo, você nem vê o tempo passar, você nem vai sentindo o peso da leitura, porque é muito bacana. Ele tá fazendo um relativo sucesso, né? Tem bastante gente na minha bolha que gosta bastante também. No Japão ele já teve reimpressão dos volumes algumas vezes, né? Por enquanto ele tá com 5. É um mangá bastante recente. E eu recomendo bastante, viu? Eu acho um mangá bastante bacana.
Interessante, vou botar na fila. Aqui isso é bom pra ele que não precisa ter pressa pra chegar nos atuais. É só É, ir não, é lendo só. ali. Só vai lendo, só vai lendo. Ele é um mangá de. Mangá tapa-buraco, no sentido de que quando você tem algum. Você precisa fazer alguma coisa. E aí você tem alguns. Sei lá, 1 horinha, 2 horinhas, sabe? Ah, preciso ir pra algum lugar e pegar um ônibus. Vai lendo no ônibus. Uhum. Ah, preciso esperar aqui. Sei lá, tô cozinhando alguma coisa. E aí precisa esperar o negócio ferver. Vai lendo um capítulo ou outro. E é bastante assim. É um gênero de mangá que eu tô apreciando cada vez mais. O de fumar no mercadinho é assim também. Até um pouco mais eficiente, porque são capítulos menores, né? Mas. Enfim. Fica aí a minha recomendação. Gostei bastante do que eu li até agora dele. Esse, inclusive, é o canal Então, do autor do YouTube. Ele faz umas lives de vez em quando desenhando, de vez em quando jogando desenhando. É, tipo, Minecraft. Goichi, então. Entendi. É que ele não faz só desenhando. Tem uma live dele jogando Minecraft nesse canal, por exemplo. E ele também não tem uma estátua da Nami pelada, né? Não. Infelizmente. Ele não fica respondendo as coisas também. Eu peguei aqui pra fazer um apanhadão do último lançamento, última leva de lançamentos da Jump. São os mangás que passaram de 10 capítulos, menos do Retrai, porque o do Retrai eu não aguentei nenhum capítulo. Sinto muito. É muito ruim, não deu. Mas não é um ruim bom. Uhum. E talvez a gente volte com o VS Sports e Comedy de Boxe. Eu não queria ter que ler 2 vezes. É uma boa, é uma boa. Então, dito isso, vamos por ordem do mais velho para o mais novo. Vamos. Começando com o melhor dos três que eu vou falar hoje, que é Tenmaku Cinema. Basicamente, Tenmaku Cinema é de cinema, né? Aí tem o Tenmaku, que é um espírito. Ele era viciado em cinema e ele é um roteirista. E aí ele encontra um moleque que é o Hajime Shinichi, que é um estudante de primeiro ano, que também é muito fã de cinema. E ele começa a atormentar esse moleque pra ele virar um grande diretor. O conceito é basicamente esse. E eu acho que É o é Ricardo Nogô do interessante. cinema. Exato, esse é um dos problemas desse mangá. Porque eu acho legal de olhar pra esses mangás assim, quando eles estão na berlinda. Além de pensar se eles são bons ou não, pensar por que, que eles não, como no caso desse, não vão fazer sucesso. Porque esse aqui ele tá pra ir de base já. Uhum. E eu acho que o primeiro problema dele é a ideia inicial. Porque ele te vende esse paranormal do Tenmaku, de meu Deus, ele é um fantasma e tal. Ele importa muito pouco, Matheus. Porque esse mangá, ele é um slice of life, na verdade. Então, tem esse problema. E tem um outro problema, que eu acho que também matou esse mangá, que é a dupla de Shokugeki no Soma que tá fazendo ele. Então, você vai ler esse mangá, meio que esperando, vai ser tipo um Shokugeki no Soma de cinema. E não, ele é um mangá muito mais sóbrio do que Shokugeki no Soma. Pra você ter uma noção, a gente tá no capítulo 11 e basicamente todos os capítulos foram ele juntando uma patotinha pra filmar um curta. E eles filmando um curta. Então não tem o dramalhão que o Soma tinha. Ele não é um battle shonen de cinema. Ele é realmente um slice of life de cinema. E ele também não tem um grande drama. Então não tem porra, eu preciso me tornar o melhor diretor. Ou, nossa, se eu não entregar um filme até essa deadline, eu nunca mais vou poder fazer cinema. Ele é muito mais leve do que isso. E ele acabou não engatando, porque ele tem. E aí o problema do mangá mesmo é que os personagens dele também não são tão bons quanto os personagens de Shokugeki no Soma, assim. Eles são bem mais apagados, especialmente o Hajime. Ele é bem blend, assim. O Hajime é o moleque ou o fantasma? O moleque. O Ah, tá. fantasma é quase um acessório já nessa altura. Ele importa muito pouco pra história. Chega até a ser estranho, assim, porque ele é muito pouco usado. Porque basicamente ele escreve roteiro e aí não tem muito o que fazer mais que o fantasma, porque ele é um roteirista. E aí ele meio que fica existindo lá e aí tem uma piadinha ou outra de, pô, ele quer ver filme, mas ele não é um agente ativo na história. Depois que ele faz as coisas começarem a andar, assim. Porque quem é mais o agente ativo é a Hinaki Kurai, que é basicamente a menina principal que ela já é atriz e calhou que eles estudam na mesma escola. E aí ela vai ser a atriz principal do curta, assim. Mas, contrariando o fato de que ele vai ser cancelado, é um mangá que eu tô gostando bastante de ler. Porque ele é muito gostosinho, assim. E, sei lá, se você gosta de cinema, ele realmente toma cuidado de pensar como seria os moleques do colégio tentando filmar um curta. Então tem muito do processo prático de fazer um filme que me interessa, pelo menos. Hum. Mas e eu acho que foi uma escolha inteligente, inclusive, porque ele tá focando nessa parte do curta, e como ele vai ser cancelado, provavelmente ele vai ficar só no curta e meio que deixar meio fechadinho
uma história desse moleque fazendo um curto. Eu imagino, pelo menos. Porque eles não tomaram o caminho de vamos acelerar, vamos trair a história e contar uma história pra tentar trazer gente. Eles olharam e falaram, acho que não vai dar mais já. Então vamos contar o que a gente queria contar desde o começo. Mas eu duvido muito que ele dure mais que 4 volumes. Sinceramente. Eu me interessei bastante, viu? Eu sabia, eu sabia gostando. dele de nome, né? E obviamente que os caras do Soma que tava fazendo. Eu me interessei. Talvez quando ele for cancelado eu até leia. Né? Só pra ler mesmo, assim. Só pra ver qual é que é. Ele tem potencial de ser um Shudan 2. Mas é bizarro isso mesmo, né? Dele colocar o fantasma na história e não usar. É esquisito, porque é o conceito que em teoria vai chamar as pessoas pra não usar. E além disso ainda atrai um monte de comparação de ele tá tentando fazer Ricardo Nobel de novo. Que também atrapalha o mangá. Então é tipo, uma escolha muito estranha. Você vê o vídeo promocional, metade do vídeo é o fantasma fazendo coisa. E esse é o primeiro capítulo, depois ele quase não fala nada. Porque mesmo o outro ponto de comparação que eu acho que dá pra fazer, né? Até por serem temáticas similares, seria o ActAge, né? E Sim. o ActAge nunca precisou disso pra ser popular também, né? Então é de fato uma escolha bem bizarra. Sim, e também não ajuda muito que aquele Banashi meio que tá no mesmo nicho, né? Tá saindo da mesma revista e é muito mais popular. E o mangá é muito melhor também. Então, tipo, se entrar pra tentar competir no mesmo nicho, não sei se foi uma boa ideia lançar esse mangá agora, assim. Mas enfim, é bacana, é legal. É muito bem feitinho, que não dá pra dizer dos outros dois mangás. Indo agora pro segundo mais velho, que é o outro veterano dessa lista, que é o Kill Blue. Que esse provavelmente vai continuar rolando, na verdade. Basicamente o Kill Blue é a história de um maluco de 30 anos que ele é picado por uma vespa geneticamente modificada e isso faz com que ele volte a ser um moleque da escola fundamental. Ele rejuvenesce. Uhum. Basicamente é isso. Só que esse é o plot até o capítulo 4, tá? E aí ele se adaptando à escola e tal. Porque depois do capítulo 4 o plot fica em. Tem essa menina, que essa menina ela é filha da farmacêutica que desenvolveu a Vespa. E aí, Matheus, você não vai acreditar, Matheus. Mas dentro da escola tem uma disputa pra quem vai ficar com ela. São várias disputas e toda vez que alguém perde, troca de namorado, Matheus. Se você perder uma vez. E aí eles estão fingindo que são namorados, Matheus. E esse é o plot de verdade desse mangá, é ele lutando contra outras pessoas pra não deixar de ser o namorado da menina, mesmo ele tendo 50 anos e ela 12. Esse mangá é muito ruim, Matheus. Sei lá, é inacreditável. Eu não sei quem teve essa ideia. Primeiramente, quem teve essa ideia, iluminado, abençoado. Ele é um mangá de comédia ruim, quando ele é o primeiro plot, mas que tinha algum potencial, porque a parte dele ser um velho, e aí ele é um velho assassino, e ele fica muito empolgado quando ele vai pra escola, porque ele nunca foi pra escola, tem momentos engraçadinhos. Mas ele depois ele vira esse segundo plot de romance com age gap dele enfrentando um monte de cara aleatório. Agora ele tá enfrentando o Almini, só que é o Almini que joga beisebol, futebol e basquete ao mesmo tempo e ele é o melhor em 3 esportes. E eles estão jogando uma partida de futebol muito mal quadrilizada, porque se ele perder, aí o Almini vira o namorado da menina. Esse Uhum. lugar é inexplicável, Matheus. Mas ele vai durar, aparentemente, porque ele tem um fandom muito forte, que pra quem não sabe, esse mangá é o novo mangá do Fujimaki, que fez o gigantesco Kuroko no Basket, o cancelado Robô Laser Beam, e ele volta mais uma vez, agora fazendo um mangá de comédia romântica? Uma comédia de crimes, Com- talvez? não sei, Matheus, eu não sei por que ele foi por esse caminho, sinceramente. Assim, eu não li, né, obviamente. Eu aprecio que ele não tentou mandar outro mangá de esportes, né? Que é a zona de conforto Eu dele. também. Porque eu tenho pra mim que o Robô Laser Beam, o maior problema dele é que ele era um mangá de golfe. E ele tava tentando aplicar Não, sim, sim. e ele tava tentando aplicar as coisas do Kuroko no Basket, que era um mangá de um esporte muito mais físico, muito mais intenso, digamos, num mangá de golfe, e isso nunca casou, né? Então, assim, pelo menos ele saiu dos Uhum. mangás de esporte. Pelo menos ele saiu num sentido de, não tá mais fazendo, graças a Deus, porque eu gosto bastante de Kuroko no Basket. Mas. Isso abre uma outra perspectiva em relação a ele como autor, né? Que o mangá que ele vai fazer
depois de ter sido cancelado uma vez, e que vai ser um mangá que ele vai fugir do esporte, é essa coisa tão bizarra, Sim. tão inexplicável, né? É meio inexplicável. E, tipo, é estranho, porque, ao mesmo tempo, a história parece consciente que o conceito é bizarro, porque, da parte do protagonista, fica muito claro que ele não tem interesse na menina. Mas, mesmo assim, ele tá fazendo o plot bizarro. Por que que eles estão É muito esquisito. fingindo que eles são namorados? Porque ele é uma das únicas pessoas que trata ela bem, e aí quando ele e aí o que ela quer é ser cozinheira, mas o pai dela quer que ela case com um cara rico. E aí ela fica com ele porque ele não tem interesse nela. Entendi. E aí ele é mega foda porque ele é assassino, mas ele tem que fingir que ele não é mega foda. Mas é muito estranho porque, ao mesmo tempo, esse plot de ela fica com ele porque ele não tem interesse nela pra se esconder, é um plot muito clássico de, meu Deus, de repente eles vão perceber o amor que um sente pelo outro. Exato, igual nesse Sequoia, exatamente. É um clichê muito forte do gênero de. Eles ficam juntos, mas eles não se gostam, pra na verdade descobrir que eles sempre se gostaram. Então é muito, muito esquisito. No primeiro capítulo tem esse maluco panda bizarro, que o bagulho dele é que ele quer mostrar o pinto pras crianças. O fato dele ser assassino importa em alguma coisa? É porque ele é fodão. É pra ele ser fodão. Ah, tá. Entendi. Que ele E ser... tem alguns assassinos que querem matar a menina por razões. Entendeu? Tem o segundo moleque introduzido, que é central. Ele é de uma família de assassinos também. E o bagulho dele é que ele tem ansiedade social, então ele só consegue falar quando ele tá com uma chupeta na boca. É muito esquisito esse bagulho. É o que eu posso dizer. Vou ler em algum momento. Esse eu tenho certeza que eu vou ler em algum momento. E o último deles, de um estreante, do nosso querido Kota Kawai, que nunca fez absolutamente nada na vida dele. Mentira, ele fez uns one-shots. É o Newest Exorcist. O pior dos três, o que é curioso, porque eu acabei de falar que o Dieguinho pulou, né? Mas é porque ele é o mais incompetente dos três. É assim, esse mangá, Matheus, ele é um mangá de exorcista, né? Sim. Esse gênero muito... Ninguém nunca viu um mangá de exorcista na vida. Ninguém nunca viu um mangá, inclusive, que tem essa composição, né? O Exorcist. Não. E aí, qual que é a parada? Tem esse moleque que ele consegue ver espíritos desde que ele é criança, Matheus. E aí ele tinha um avô e o avô dele morreu sendo atacado por um espírito, Matheus. E aí ele chega nessa nova escola e ele encontra essa espírito que ela é muito fodona e só ele encontra porque ele entra sem querer no quarto que ela tá trancada. E aí ele começa a ganhar poder dela. É muito engraçado porque depois de 3 capítulos muito mal quadrinizados e muito bleach, que ele tenta muito ser Bleach, ele percebeu que ele não tem a capacidade de ser Bleach. Ele falou, puta, o que eu faço? O que eu faço, Matheus, quando eu sou um mangá de ação, mas eu não tenho competência pra ser um mangá de ação? Ele matou o personagem já? Não. Ele mata o personagem no capítulo 1, Matheus. Ah, tá. Boa. Pra desmatar no capítulo 2. Ah, boa. No capítulo 1, aparece um espírito que é muito fodão. Ele pega e ele destrói a escola. Ele abre um buraco, mata gente, mata metade da sala de aula dele. Mas aí é matar, morte. Matança mesmo. Morte. Capítulo 2, tudo voltou ao normal porque os exorcistas escondidos fizeram as coisas voltarem ao normal. Inclusive os mortos, beleza? Beleza. Mas aí, Matheus, a partir do capítulo 3, ele pensa, puta, eu não tenho competência, mas eu tenho uma menina peituda pra andar com o protagonista. E se eu fizer um harém? A gente tá no capítulo 10, então já tem 6 minas. Ah, uma por capítulo, então. Esse mangá é inexplicável, ele é péssimo, péssimo. E o moleque, ele é o protagonista mais sensual que eu já vi. Esse mangá ele é tão incompetente que, puta que pariu. E o Jandai não vai gostar porque o desenho é feio. Ele não consegue entregar o weight. Ele tenta entregar o weight, mas é tudo torto. Então ele não consegue entregar. Mas o mais especial, que tem uma cena de um monstrão que é o Gun Fisher desse moleque. Pior que matou o vô dele. Isso. E aí tem a cena aparece 2 vezes no capítulo 1, Matheus. Uhum. Você acha que ele redesenha a cena? Claro que não. Claro que não. Ele coloca a mesma cena 2 vezes no capítulo 1. A cena do trauma do protagonista é um quadro, que ele replica depois, quando ele vai superar esse problema. Eu recomendo esse mangá, ele é uma experiência. Eu não vou ler porque ano que vem a gente já vai ter esquecido dele, né? Então... Mas ele tá indo bem, Matheus. Esse é o tweet pra você, tá? Ele... Pera aqui. Eu sigo o gigante Analyze It. Grande análise. E nem até ele fica, tipo, eu não sei se esse mangá tá indo bem ironicamente ou não. Porque aparentemente os comentários das pessoas é tão ruim que é bom.
Então eu estou voltando nele. Ele tá indo bem, Matheus. Ele é um dos únicos dois da leva dele que tem chance de sobreviver, Matheus. Eu não tô de sacanagem. Os comentários dos japoneses são: esse negócio é muito ruim, Isso. vou ironicamente manter ele na revista. Caralho, como eu odeio essa ironia pós-moderna. Puta que me pariu. Sim, Matheus, é isso mesmo. Ele é tão ruim, Matheus, que a seção de comentários do Manga Plus, as pessoas reclamam desse mangá. Caralho! Eu sei que a culpa é nossa, Jandai. Eu sei que a culpa é nossa. Eu me arrependo muito de tudo que eu fiz até aqui. Porra, eu vou ter que ler então. Leia, leia. Se isso não foi acontecer com o Earthchild, não, mas Earthchild era insuportável. Earthchild nem Não, o ironicamente, né? Richard foi cancelado, pô. É, Mas o Richard foi cancelado assim que possível. porque ele era insuportável, não dava. Exato. Ler ao vivo? Não vou ler ao vivo, né? Pelo amor de Deus, eu não leio coisa ao vivo. Tá, vamos pro meu último então, que é, na verdade, uma antologia. Uma antologia que foi lançada nos Estados Unidos. Teoricamente ele não é um mangá, né? Ele é uma coletânea que foi lançada nos Estados Unidos, eu não sei quando, pra ser bem honesto. Mas chama Comics Underground Japan. Que são 14 capítulos, entre muitas aspas, de várias histórias de 15 anos da revista Garou. A revista Garou, só para dar um contexto, ela começou na década de 60 para promover o trabalho do Sanpei Shirato, que era um autor de Gekiga comunista, né? Ele fez o Kamui. Kamui é um grande símbolo do Gekiga e da esquerda japonesa, principalmente naquela época, que é quando estava tendo todos os protestos anti a interferência americana no Japão. Você está me dizendo que tinha lacração em 1960? Não tinha lacração porque era mangá de samurai. E o comunista teme o samurai. Aí a Garou, ela atingiu um público muito grande nessa época. Ela publicava Gekigas, como eu disse, principalmente do Shirato, e um conteúdo educacional. No começo da década de 70, ela chegou a ser uma das revistas mais vendidas do Japão, em maior circulação. Chegou a ter 80 mil cópias impressas cada edição. Isso se dá em grande parte porque nessa época não tinha um mercado de mangá tão estabelecido no Japão assim, então a Garou ela não era uma revista tão diferente de todas as outras, né? Conforme foi se estabelecendo na década de 70, foi tanto se estabelecendo mais revistas de shonen, o Gekiga foi caindo um pouco porque o sentimento geral, né? A década de 70 para 80 ali foi um período bem de pouco interesse nas questões políticas na arte no geral, né? Obviamente ainda existia, mas o que estava sendo propulsionado pro mainstream era as coisas mais, entre muitas e muitas aspas, entretenimento, digamos, né? Odeio falar entretenimento nesse termo, mas assim, só pra vocês terem uma noção. Aí na década de 80, começou o movimento punk, que fez com que praticamente quadrinhos do mundo inteiro mudassem, pelo menos no underground. E isso afetou a Garou. E aí a Garou, ela ganhou a fama que ela tem hoje. Ela era uma revista 100% portas abertas para qualquer pessoa publicar o que quisesse. E aí, ao longo da história da Garou, passaram vários artistas que, assim, hoje em dia tem até um certo apelo mainstream, mas que são muito conhecidos no underground, né? Tipo, o Shintaro Kago... o Suehiro Maruo, que tem uma história dele aqui. O Furuya Kideshi Hino. O próprio Shigeru Mizuki. Apesar dela ser uma publicação oficial, que já estava há 10 anos no mercado, nessa época ela acabou pegando muito uma cara de fanzine, revistas de fanzine. Que eu não sei quem já teve um fanzine na mão, mas um fanzine é tipo uma capa desenhada por alguém, não necessariamente um autor da revista, não necessariamente de nenhuma história da revista, mas que vai chamar a atenção, e aí dentro você tem mangá, você tem poema, você tem crítica, você tem de tudo ali, né? E aí a gente tem aqui então essa coletânea que foi levada para os Estados Unidos com esse intuito de desenterrar algumas coisas que a Garou publicou ao longo dos anos, né? Então são 14 capítulos da coletânea que vai desde autores gigantes, né, autores consagrados, como o próprio Suehiro Maruo, o Hideshi Hino, a Nekojiro, o Kazuichi Hanawa, Yoshikazu Ebisu, até gente que dá pra você ver que a pessoa não é quadrinista e nunca trabalhou, pelo menos profissionalmente, ou nunca teve um treinamento profissional com arte, assim, né? Como são histórias que são pegas entre 15 anos de publicação, também não existe uma unidade aqui, né? É mais questão de variedade mesmo, né? Olha todas as coisas que essa revista publicou. Em sua grande maioria são histórias de comédia, tem algumas histórias de terror, mas isso, tirando casos específicos aqui, são meio que as únicas coisas que dá pra você
chamar de coerente entre as histórias aqui. O que não é exatamente um problema, né? Já que a coletânea é mostrar algumas coisas que a revista tinha, ele pegar vários one-shots, várias coisinhas jogadas ao longo da história, que todas com uma estética muito diferente, uma sensibilidade muito diferente, é perfeitamente, assim, válido. O vídeo que eu tô mostrando aqui é um vídeo da primeira história, que é o Hell's Angel. Ela é do Yoshikazu Ebizo, que ele é meio que um pai do quadrinho underground no Japão, ou pelo menos uma das figuras mais importantes. E ele tem duas histórias aqui. Tem essa que chama Hell's Angels, e tem a segunda que chama Tá Tudo Bem Se Você Não Entender. As duas são histórias sobre trabalhadores. Isso é uma constância, na verdade, nessa aqui. Tem muita história sobre trabalhador aqui. Porque, de novo, né, a Garou, ela tinha uma veia esquerdista muito forte. Então, são duas histórias sobre trabalhadores. A primeira é essa, sobre um cara que ele tá andando, aí uma mulher para ele na rua e fala, não anda não, e se você for atropelado por um carro? Ele se imagina sendo atropelado por um carro, sobe nas costas da mulher, a mulher vai andando, e aí ele meio que percebe que ele tá andando como se fosse um pedaço de terra suspenso, e ele fica parado ali enquanto a mulher vira um cadáver. Eles ficam parados até eles se decomporem. Entendi. A segunda é sobre um escritório em que os chefes eles pedem pra sentar em cima dos caras e andar com eles como se eles fossem porcos, só de sacanagem. Aí, em dado momento, troca, os empregados ficam em cima dos chefes, um dos chefes sai voando, cai na rua, um monte de porco vai comer ele, aí chega um policial e fala, não, é contra a lei porco comer gente, e sai correndo atrás deles. Eu tenho uma pergunta. Diga. Elas são histórias mais interessantes do que boas? Depende muito da história. Essas, por exemplo, são mais interessantes do que boas, porque tem muitas aqui que não tem forma também, né? Que são realmente só um vômito cerebral, sabe? É só o cara jogando em tinta algum conceito, né? Tem histórias interessantes. Essas duas, por exemplo, não são das minhas favoritas. Mas a terceira eu já acho muito boa, que é a do Masakazu Toma, chama Melancolia do Cano de Ferro. E é uma história de um cara que ele vive ele chama de cidade, mas é como se fosse um cenário pós-apocalíptico com um monte de fábrica. E aí, em dado momento, quando ele tá andando na rua, ele encontra a mulher dele com um grupo de amigas, e uma das mulheres tá com a mão num cano que tá vazando. E aí ela chega e fala, fica aí, porque, né, ela tá aí faz um tempo já e tal. E aí ele fica lá, e vai ficando, e vai ficando, e vai acontecendo um monte de coisa ao redor dele. A mulher dele vai e começa a transar com um policial do outro lado da rua, enquanto ele tá lá com a mão no cano, né? E todo mundo meio que começa a tratar ele como uma deidade, né? Tipo, você é o guardião dessa cidade. Se não fosse por você, a cidade já estaria destruída, porque senão ia vazar o gás aí, ia matar todo mundo. E ele fica lá com a mão no cano enquanto, né, tudo acontece em volta dele. No meio do capítulo chega a família de verdade dele, porque o que ele achava que era a família dele não era de verdade, eles dão comida pra ele, depois ele continua lá e termina, né, com ele com a mão no cano enquanto começa a chover. Que é bizarro, porque enquanto eu tava lendo, eu li no Manganello, né, foi onde eu achei. E tem muito comentário, assim, de gente nesse capítulo específico, tipo, ao longo de todos os capítulos, né. Esse especificamente, pra mim, é um dos mais diretos, tanto em significado quanto em narrativa mesmo. E um monte de gente falando, nossa, não tô aguentando ler esses negócios, pelo amor de Deus. E eu não acho esse especificamente tão difícil de se entender o que ele tá falando assim, né? Mas enfim. Tem duas histórias aqui que se conversam, que é a quarta história do Takashi Nemoto e a história do Suehiro Maruo, né? A do Takashi Nemoto chama Future Sperm Brasil e a do Suehiro Maruo chama Planet of the Japs, né? Planeta dos Japas. Que são duas histórias sobre o Japão na Segunda Guerra. A do Takashi Nemoto, ela é sobre os caras que ficaram no Brasil. Isso é uma história real, inclusive, pra quem não sabe. É os caras que ficaram no Brasil, escondidos, né? E eles não acreditavam que a guerra tinha acabado, depois que ela tinha acabado. É um general ultranacionalista que ele decide pegar o barquinho dele e ir do Brasil até o Japão, porque ele não consegue acreditar que a guerra acabou. E aí tem uns soldados que estão com ele, que sobem na barquinha, né? Tem uma arte absurda de grotesca, absurda, assim, de todos os que são desenhados aqui, inclusive os que são desenhados por gente que não desenha, esse é o mais difícil de ler por causa da arte. Ele é uma sátira, o cara toda vez que ele começa a falar, tipo, não, porque o grande império japonês não conseguiria, nunca se renderia, a força dele é gigantesca, é a maior nação do mundo,
E aí o cara desenha, tipo, um monte de sol nascente explodindo e o pau do cara na testa dele, sabe? Literalmente. E aí ele fica vendo, enquanto ele tá no barco, ele vai alucinando, ele fica vendo o Hirohito nas nuvens, falando pra ele, não, não desista, você é a nossa salvação, não sei o quê. E aí, obviamente que no final ele se fode. A do Suehiro Maruo é quase que um quadrinho documental imaginando um cenário em que o Japão ganhou a Segunda Guerra. E quando eu digo Japão ganhou a Segunda Guerra, é literalmente Japão, não é, Uhum. Alemanha e Itália também. Não é um Japão, eixo. Japão subjugou o mundo, né? Ele vai narrando, tipo, em tal dia aconteceu Pearl Harbor, em tal época o Japão foi e conseguiu dominar os Estados Unidos, dominou a América, dominou a Inglaterra. Tem uma imagem, inclusive, né? Ele faz o paralelo do Japão militar com o Planeta dos Macacos, né? Porque tem uma imagem que é os caras com a bandeira do Império em cima da Estátua da Liberdade caída. Nisso ele pega muito, que é uma das coisas que o Suehiro Maruo fazia também. Ele pega muito no sentimento do Império Japonês e do nacionalismo japonês na época da guerra, que era até dentro de uma guerra, né? Até dentro de um contexto de guerra, era um orgulho muito violento e muito brutal, no sentido de a Uhum. força do Japão era destruir os outros mesmo, né? Para os nacionalistas japoneses não existiria nada em uma guerra além de você completamente destruir a outra pessoa. Por questão de orgulho. E isso é uma coisa que ele sempre colocou bastante nos mangás dele, né? Que o Japão ele esconde muitas coisas da Segunda Guerra por vários motivos. Um dos principais é o orgulho de ter perdido uma batalha. O orgulho ferido de eles terem perdido a Segunda Guerra. Ele termina com uma página de um general num cavalo falando, ó, nunca deixem o Japão, ninguém falar pra vocês que o Japão não é a nação mais poderosa do mundo. Sendo o Suehiro Maruo, obviamente que ele vai, né, desviar um pouquinho do caminho dele pra colocar uma cena dos generais japoneses fazendo atrocidades. Eles entram na casa de uma família Claro, americana, claro. entram na casa de uma família americana, violentam a mãe, cortam a cabeça do pai, pega uma criança pelas pernas, começa a rodar e explode a cabeça dela na parede. Mas são dois capítulos que, dentro dessa estrutura, né, eu acho que faria até mais sentido se eles colocassem os dois um do lado do outro, o do Suehiro Maruo primeiro e o do Nemoto depois. Bem que porque são histórias que se conversam, né? Eles pegaram essas histórias eles escolheram publicar essas histórias, eu acho que eles poderiam ter colocado elas uma do lado da outra. Ao mesmo tempo, ao longo dessa coletânea, eu vejo muito um controle de ritmo de. A gente vai colocar uma história de um cara que é tipo uma gag ultra específica e com uma arte meio difícil. Vamos colocar de um autor mais mais habilidoso, mais quadrinista mesmo depois Mais pra, né, palatável. mais palatável. Palatável naquelas também, né? Nenhum desses mangás é exatamente palatável, mas enfim. Tem outras duas que são da mesma autora, né? O Yoshikaze Ebizo tem duas e tem outras duas que são de uma autora que chama Carol Shimoda, que são mangás de comédia. Isso é uma outra coisa aqui também. Tem duas autoras aqui. Duas não, né? Tem mais, mas assim. Tem duas, a Carol Shimoda e a Hanako Yamada. Elas fazem histórias especificamente focando em distorcer a imagem da mulher. Então, essas da Carol Shimoda são muito engraçadas. Ela desenha meio que como se você fosse desenhar um mangá shoujo dos anos 70 de sacanagem. A primeira é... A primeira especificamente é a de um... Ela começa como um mangá shoujo, né? Tipo, esse é meu príncipe encantado, não sei o quê. É uma história bem curta, na verdade. E o cara termina com a menina, transa com a menina e termina com ela. E fica com outra menina. E aí são meio que duas, três vezes que isso acontece, né? Essa é a piada, basicamente. A segunda já é muito mais engraçada. É uma história de novo, uma princesinha shoujo. É uma princesinha shoujo deturpada. Assim, ela fala atrocidades, ela mata gente, ela faz de tudo naquele traço ultra de sacanagem. Tem algumas viradas de página nisso aqui que são assim, eu engasguei de dar risada. Assim, é muito idiota, muito engraçado. Uma aqui, que é de um autor que chama Kazuichi Hanakawa, é uma questão que, como a Garou era uma revista muito política, eu entendo o sentimento que ele estava tentando trazer com a história, eu não tenho conhecimento o suficiente para saber sobre o que exatamente ele está falando. Mas é sobre uma menina que ela tá numa prisão e dentro da prisão tem um Buda. E aí o Buda, ele come toda a comida da menina. Toda vez que levam comida, o Buda come.
Aí vai e chega outro Buda. E aí os dois Budas, eles se matam. Vai rolando mais algumas coisas, no final a menina, ela vira um sacrifício humano, né? Colocam inscrições ao longo do corpo inteiro dela, prendem ela numa posição de cócoras e deixam ela pendurada num penhasco como oferenda. A arte é maravilhosa, eu não conhecia o autor, a arte é muito, muito boa. Eu consigo entender vagamente o que ele tá falando, mas como eu disse, como eu não tenho muito conhecimento nem de budismo, nem de shintoísmo, e nem de qual que é exatamente a relação dos japoneses com a religião, eu não consigo pegar exatamente, né? Tem uma outra história aqui da Hanako Yamada, que é também falando sobre mulher, o nome é O Cu da Mary. Isso são vários capítulos... O Cu da Mary, Mary's Asshole. São vários capítulos publicados ao longo de um ano, era tipo tirinhas de 2, 3 páginas, de uma menina que, novamente, é meio que uma mulher fazendo coisas que num quadrinho você não colocaria uma mulher fazendo nos anos 80, 90 que foi publicado isso aqui, mas enfim, né? Sabe, tipo, então ela é grosseira, ela tá no escritório, ela começa a se imaginar, tipo, pegando o cigarro da menina que tá fumando do lado dela, incomodando e colocando o cigarro no olho, né? Botando o cigarro no olho da menina. E ela pensa, nossa, que bom que eu não fiz isso, né? Aí ela tá comendo, ela pensa em pegar o prato da menina e jogar na mesa a comida, ela pensa, que bom que eu não fiz isso, né? Em dado momento ela pega um colírio e aí quando ela pinga o colírio porque o olho dela tava meio ruim, ela começa a ver as coisas do jeito que elas são, né? Igual They Live, por exemplo. Então, assim, são duas... Essas histórias são interessantes. Essas são umas mais interessantes do que boas pra mim. A Hanako Yamada tem biografia de todos eles no final, né? A Hanako Yamada, especificamente, ela nunca foi exatamente mangaka. Ela fazia quadrinhos, ela chegou a ganhar prêmios, inclusive na Young Magazine, que ela publicou algumas coisas. Mas ela era muito mais de comerciais. Tem uma que chama Volvox, que é de uma outra autora, chama Pan Migawa. Essa é a mais surreal das histórias aqui. A arte é muito bonita. É sobre uma menina que ela tá andando na rua, aí tem um pedaço de poeira no olho dela. E ela começa a seguir, assim, o pedaço de poeira no olho. Aí o olho vira uma mandala, as mandalas viram várias mandalas, e aí ela começa meio que a acender, enquanto ela tá andando com o cachorro dela na rua. Bem interessante, né? Acontece às vezes, né? Tem uma outra que chama Bigger and Better, do Muddy Uehara, que é também uma outra paródia, uma outra sátira, né, da mentalidade de CEOs japoneses, que eles saem de casa, e aí tipo, não, hoje eu vou ter que matar tantos monstros, e aí eles saem matando monstros, e o empregado dele começa a pular numa tartaruga, ele fala, eu tô numa tartaruga, uma tartaruga é muito melhor do que o bicho que você tá, e a tartaruga começa a ser comida por um monte de bicho, ele tem que pular no barco do cara. É bem rápido, é também direto ao ponto, outro que é mais interessante do que bom. A do Hideshi Hino é uma história do Hideshi Hino, então é uma história de terror, meio que mostrando abominações, né? Esse especificamente é de um circo, de palhaço. De todas as coisas que eu li do Hideshi Hino, tá meio que ali na mesma vibe dele, mesmo nível de qualidade das outras coisas que ele publicou. E a última é de um autor que chama Hajime Yamano e da Nekojiro. A Nekojiro, ela é uma autora que ela tem o personagem do Nekojiro, né? Que é um gatinho fofo, desenhado meio torto, que tem umas histórias meio dark, né? Mas não super dark, só umas coisas, um humor meio mórbido, assim. Que também é uma história bacana, uma história interessante. Eu gostei bastante de ter lido, né? Nem que seja pelo fator de curiosidade mesmo. Tem bastante coisa aqui que eu bati o olho e eu falei, eu queria que essa pessoa tivesse mais coisa traduzida, né? Mas a maioria deles não tem, infelizmente. As coisas de autores que eu já gostava, eu continuei gostando, né? São adições interessantes aí pro meu repertório deles. Pro propósito que é jogar luz nessa galera, né? Jogar luz nesse pequeno cânone aí da Garou, eu acho muito, 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 muito bom, muito interessante. Queria que, por exemplo, isso aqui eu acho que poderia ser publicado no Brasil hoje também, sabe? Agora que eles estão pegando próprias coisas do Maru, Shintaro Kago tá sendo publicado, Furuya tá sendo publicado, eu acho que uma coletânea dessas cairia muito bem também. Porque... parece interessante você ter uma Veneta trazer assim. Uma Veneta, ou uma Devir, enfim. Porque de fato, sabe assim, a gente tem uma visão muito muito funelada do que é o quadrinho japonês, mesmo que a gente saia do escopo de shonen e a gente veja os seinens que existem por aí, as outras revistas, sabe? Ainda é só uma parcela do que a gente tem.
Então a gente vê coisas que fogem completamente de tudo que a gente conhece, sabe? Até aqui é muito, muito, muito interessante, sabe? Eu fiquei muito surpreso. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aí. Talvez leiam assim as que eu cheguei e falei, essa aqui eu gostei mais, essa aqui eu gostei menos, né? Vão seguindo por aí, porque realmente assim, você lê tudo de uma vez, chega uma hora que cansa um pouco, sabe? Chega uma hora que você fica cansado de ficar vendo arte Uhum. torta e não entender o que tá acontecendo, sabe? Mas é bacana, é uma coleção muito bacana. Um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar, a capa é um moleque no banheiro lendo japonês enfiando dinheiro no cu. Então, Pô, só isso já dá pra você entender a vibe do que tá rolando aqui. Mas então é isso de é isso. leituras do mês. Mês que vem a gente tá de volta aí de novo, então.